Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E a nossa convidada de hoje é uma especialista em vasos, tanto decorativos quanto com fontes também. Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, Rick. Obrigada pelo convite. Muito feliz e satisfeita em estar aqui com você. Seja bem-vinda. Quero explorar aqui com você tudo sobre essa maravilha. Hoje posso falar com propriedade porque eu sou cliente, então eu sou usuário dos seus vasos, da fonte, que deixou assim, nosso ambiente muito mais tranquilo, mais pacífico. Mas eu vou deixar você falar um pouco mais sobre isso. Ô, Ellen, me explica um pouquinho da sua trajetória aqui na nossa cidade. Você é nascida em Umuarama, sempre foi daqui, como que é? Não, eu sou paulista, sou de Bauru. Eu nasci em Bauru, mas com 15 dias eu vim para o Paraná. Então, eu Só sou levou o título, paranaense. Hã? Só levou o título de Eu paulista. sou paranaense de coração, né? E eu vim para Umuarama, eu tinha 11 anos. Então, hoje eu com 42 anos aí, tem Não parece, né, gente? quase 30 anos aqui em Umuarama. Na verdade, assim, eu sou nutricionista, eu sou formada em nutrição, trabalhei com isso há 19 anos, mas no meio desse movimento aí, eu decidi mudar um pouco o rumo, né? Não tem muito a ver, mas eu comecei a gostar muito dessa parte de decoração, reformas, transformação. Então, acho que esse é meu legado, é transformar, que na nutrição eu transformei muito as pessoas, né? E esse fato de transformar o ambiente também, isso me atrai demais, né? De fazer mudanças. E aí eu decidi transformar minha vida mesmo. Quando que você começou a perceber que você tinha essa aptidão pela decoração, que você se sentiu incômodo? Como que foi isso? Foi na minha casa, né? Então eu sempre precisava, tinha necessidade de reformar alguns locais, alguns pontos na minha casa. E eu comecei a imaginar, falei assim, olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, vamos quebrar aqui. E eu tenho muita facilidade em imaginar, né? E aí eu comecei a transformar, comecei a pegar o gosto, né? E aí quando eu fui colocar uns vasos na minha casa, que a fachada da minha casa eu achei que estava meio triste e tal, eu falei assim, eu quero colocar vaso aqui. Foi quando eu descobri o universo dos vasos, né? E aí eu coloquei os 2 vasos lá, que é o chama da minha casa. Assim, Deu vida? Que deu vida mesmo. E eu comecei a trabalhar com os vasos e fazer a diferença na casa das pessoas também, como fez na minha casa. Entendi. Quando você se despertou para esse universo do vaso, como que você iniciou suas pesquisas, ideias? Que tipo de vaso, que tipo de planta? Como que foi tudo isso? Você teve algum auxílio ou foi tudo por conta mesmo? Não, foi por mim mesmo, né? Então, assim, eu comecei nesse universo buscando vasos para mim mesmo, né? E aí foi quando eu descobri os vasos importados. Entendi. E aí eu comecei a Antes estudar. você nem sabia que existia. Nem sabia. Então eu comecei a estudar sobre a história, sobre a cultura dessas peças e cada vez a qualidade do produto também, sabe? Que eu acho que é o primordial de tudo. E aí eu comecei a me encantar cada vez mais e eu falei, eu quero um vaso importado, porque a minha casa fica muito exposto ao sol, a alta temperatura. Então eu precisava de uma peça realmente que me atendesse, resistente, que eu não tivesse que ficar trocando todo ano, né? E aí eu me encontrei as peças importadas, me apaixonei pela qualidade, pelo produto em si mesmo, pelo diferencial que essas peças me proporcionaram. E eu falei assim, é com isso que eu vou trabalhar. Certo. Né? E aí, como que foi para você no começo? Você montou um plano de negócios ou só começou? Quem foi seu primeiro cliente? Como que foi o atendimento desse primeiro cliente? Na verdade, eu não sou uma pessoa muito imediatista, né? Então, assim, na nutrição, eu já vinha com a ideia de querer trabalhar vender alguma coisa, mas não sabia o quê, né? Então, quando eu conheci esse universo dos vasos, que daí eu entendi, eu falei assim, olha, tem tudo a ver comigo, porque eu gosto de decoração, eu gosto de casa, de transformação, então é algo que realmente eu vou fazer de forma que apaixonada, né? Então, isso tudo começou na pandemia, então foi um trabalho de formiguinha. Eu não larguei a nutrição neste primeiro momento. A pandemia tinha bastante tempo, né? Tava mais tranquilo. Isso.
Então, aí, quando eu tive um pouco mais de tempo para procurar fornecedores, para estudar um pouco mais sobre os vasos, para entender melhor sobre proporção, né? E a minha primeira cliente foi uma amiga minha, Samantha Monteiro, que foi, eu falo para ela que ela iniciou assim a minha jornada em que eu vendi vários vasos pro Hotel Kaiowá. Que legal. É. E ela foi a minha primeira cliente, assim, eu nunca vou esquecer, que me deu a grande oportunidade de dar o início. E como que foi o processo de você ir lá, olhar os ambientes do hotel e depois mentalizar que tipo de vaso ia combinar? Foi muito fácil? Foi difícil? Não, foi tranquilo. Na verdade, assim, ela já tinha um projeto da arquiteta. Tá, Ela já tinha um legal. projeto da arquiteta, e aí a gente foi trabalhando em cima daquilo que a arquiteta colocou no projeto. E aí eu ajudei ela com as plantas, né? Uhum. Porque daí a gente tem que levar tudo isso em consideração. É um ambiente que não bate sol, então as plantas são muito específicas. Uhum. Então, tem planta para ficar na sombra, tem planta que gosta de sol, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. A altura, né? Entendi. Assim como você lá comprou na sua casa por uma questão de clima também, explica um pouquinho para o pessoal entender a diferença entre um e outro. Quem que é o tipo de comprador desse tipo de vaso? Quem que aprecia e valoriza esse tipo de produto? Na verdade, assim, os vasos importados, eles são vasos, assim, extremamente de qualidade. Ele é feito com uma argila que só tem no Vietnã, uma argila rica em mica, que é um pedregulho mesmo que confere resistência, tá? Esses vasos são para quem realmente deseja uma peça que vai ficar no seu ambiente intacto, sem danificação de cor, texturas, porque ele pode ficar exposto ao sol, à chuva, frio, calor, que ele vai se manter intacto. Então, no meu caso, como ele ia ficar exposto há muito tempo no sol, né, eu teria que pegar um produto realmente de qualidade. Então, às vezes, a pessoa fala assim, tem um alto valor, mas a longo prazo isso se paga. Porque se a gente pega uma peça que tem uma pintura mais superficial, esse vaso ele vai se danificar ficando exposto a sol, chuva, ele não vai desbotar. Com o tempo, você vai ter que substituir essa peça. Diferente de um vaso importado, que a pintura ela é fundida a cerâmica no momento da queima. Então, esse vaso ele vai ser eterno, é uma durabilidade aí com expectativa de 80 anos. É uma obra de arte, vamos uma dizer obra assim. de arte. Então, E assim, é feito à mão? Como que é o processo? Eu sei que você é uma pessoa que entende muito, muito, muito do produto. Gente, de verdade, eu fiquei apaixonado por esse universo só de ouvir você falar. Então, eu quero que todo mundo que está nos assistindo sinta essa experiência. Porque você sabe todo o processo, todos os detalhes, todos os passo a passo que é feito esse vaso. É E como que ele chega até nós. Na verdade, assim, esse vaso é uma cultura milenar. Ele começou na China, né? Com uma produção mesmo artesanal mesmo, aquele barro, argila, que a gente vê hoje em dia. Mas na China, a gente não tem a argila, ela é uma argila mais com ferro, então não é uma argila com tanta resistência lá no início. E aí, os vietnamitas, eles começaram a utilizar dessas mesmas técnicas utilizadas na China. E como a argila dele é especial, é mais resistente, eles começaram, então, a trabalhar mais dentro dessa arte de produção e cada vez mais desenvolvendo. Então, hoje, os vietnamitas, assim, são os vasos, assim, mais resistentes do mundo, né? Então, vai quebrar? Se você quebrar ele no chão, jogar ele no chão, ele vai quebrar, né? Mas, igual na minha casa, caiu um revestimento de 1 metro em cima do meu vaso e ele tá intacto. E o sol não vai trincar ele? De forma alguma, né? A pintura dele, se você vê o esmalte dele, ele é mais denso, ele tem mais brilho, então ele pode ficar exposto Ele é mais espesso sol, também, chuva, né? mais espesso. Então ele pode ficar exposto a sol, a chuva, que ele não vai se perder, ele não vai se danificar. E tem uma questão também da temperatura que é feito no forno deles lá. Isso, por ser uma peça mais forte, né, com uma argila mais resistente, eles conseguem atingir temperaturas acima de 1.300 graus. Nossa. Não, então, isso ajuda a conferir mais resistência à peça. Né? Então, se ele suporta essa pressão, a esse calor, então ele vai suportar qualquer coisa. Faça chuva, faça sol, literalmente. E a raiz também, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração isso, né? Então, tem plantas, árvores com raízes muito fortes, muito agressivas. Então, se você coloca um vaso que não suporta essa raiz, ele vai estourar, ele vai rachar. Então, você vai perder a peça.
né? Então, a gente tem que estudar isso também. E o fato dele ser produzido manual é o que dá exclusividade para ele. Total exclusividade, né? O fato de ser uma produção artesanal, manual. Mas o melhor de tudo, o que que acontece? A pintura, ele é uma mistura de produtos químicos. Então, você faz essa mistura de produtos e leva no forno. É com a temperatura que acontecem reações químicas e que daí vai desenvolver a cor. Então não tem como você saber exatamente o que vai sair do forno. Não tem. É só depois. Você sabe assim, estou produzindo vaso verde. Mas não sabe que tipo de verde. Como vão ser as mesclas. Então, Aham. assim, o que mais me encanta nos vasos vietnamitas são as mesclas, sabe? Cada uma sai de um jeito. É maravilhoso. Então, assim, um vaso não é igual ao outro. Entendi. São vasos exclusivos. Então, o vaso vietnamita que você vai comprar é seu, é exclusivo seu. Não vai ter nenhum igual ao seu. Entendi, é uma obra de arte mesmo. Mesmo. Antes da gente aprofundar mais esse assunto, quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. O Vini, do Cláudia Bolos Doces Salgados, inclusive está patrocinando nosso coffee aqui do podcast. Vini, um abraço, parabéns, cara. Seu produto é muito bom. Obrigado por estar servindo aqui. Inclusive, em qualquer momento que você quiser consumir, fica à vontade, tá? Obrigada. Ou se não, no final também, na hora que acabar o episódio, pode consumir. Sim. Um agradecimento também ao Moto iPhones, trabalha com toda a linha Apple. Hoje a linha Apple é a linha que tem mais qualidade para você fazer os seus conteúdos, gravar seus conteúdos da sua empresa, seus negócios, e principalmente para as pessoas que trabalham aí com imagem. Então, o upgrade de celular ali, fala com o Diego Mota que ele vai ajudar vocês. E ele tem todo o restante da linha, como o Apple Watch, iMac, MacBook. Então, um abraço aí, Diegão, obrigado pelo patrocínio. E também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. O Léo aí tá sempre com a gente, patrocinando o podcast, acreditando no nosso negócio, nossa empresa. Muito obrigado a vocês aí, nossos patrocinadores. Ô, Ellen, falando um pouco mais dos vietnamitas e tudo mais, hoje tem vários tipos de modelo. Tem vários tipos de tamanho, não sei como que vocês falam, se é a largura, o diâmetro dele. E também eu sei que tem algumas especificações como o que a gente viu lá que chama Atlantis e tal. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa variedade de vasos. E antes de você explicar, passa para quem está nos assistindo o Instagram, para as pessoas entrarem lá, porque eu sei que você produz uns conteúdos maravilhosos e elas vão conseguir ter uma noção melhor do que você vai estar falando aqui. Isso, então eu convido vocês que querem conhecer um pouco mais desse universo de vasos e conhecer um pouco mais das dicas que nós damos lá no Instagram. Então, a nossa página é Desejo, então é a sigla DZJO, Desejo Vasos. Então, a ideia do nome é o fato mesmo de você desejar ter uma peça na sua casa de qualidade, uma peça exclusiva que vai fazer a diferença dentro do seu ambiente. E aí? Como que a pessoa consegue entender esse universo, esse leque de opções? Na verdade, assim, realmente existe uma variedade imensa de vasos, né? Então, tem muita gente que às vezes vem e fala assim, me passa o catálogo, né? Eu preciso de um vaso. Mas, assim, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que a pessoa gostaria. Porque nós temos formatos diversos, né? Tanto aqueles vasos mais bojudos, que são aqueles vasos mais largos, vasos altos, e existem vasos até de 1,60 m de altura, né? Que devido a essa argila mais resistente, é possível produzir uma peça como essa. E aí nós temos a opção dos vasos vitrificados, que são aqueles vasos com brilho mesmo, né? Com aquele esmalte mais denso. E a linha rústica, que é o que tá super em alta hoje. Que eu acho super lindo, que é a temporal. Que é a temporal. E aí, dentre dessas opções de vasos de rústicos, nós temos a linha Atlantis. Nossa, explica esse daí que é o consumo. Exato, que é o diferencial. Essa linha Atlantis aí é uma produção exclusiva mesmo do Vietnã. Então, é feito o molde da peça, levado ao forno, é feita essa queima até 1.300 graus, e depois essa peça é levada no mar, em tonéis, no fundo do mar do Vietnã.
e fica lá por meses desenvolvendo mesmo aquele Aquela aspecto. crosta. Isso, aquela crosta, aquele aspecto de peça naufragada mesmo, É muito né? lindo, gente. É muito lindo. E aí, depois disso, ela sai do mar e é levada ao forno novamente, Ah, ela volta pro volta pro processo? forno para ter outra queima. Entendi, Para ter outra queima. E entendi. aí, assim, aí a arte acontece, porque não somos nós seres humanos, Uhum. né? Aí a arte da natureza mesmo, e uma peça, ela é transformada e ela é maravilhosa, impecável. Você falou um ponto que eu acho muito interessante. Entender a real necessidade para depois passar o que você tem de opções, ou quais seriam as melhores opções. Porque, assim, vou dar um exemplo. Eu sou empresário do ramo de revista, tenho podcast, estúdio, etc. Não é meu ramo decoração. Não faço ideia disso. Então, se eu te peço um catálogo, a chance de eu errar é muito grande. Errar no tamanho, na escolha, no perfil, no tipo. Ah, mas cada um tem um gosto. Tudo bem, mas às vezes o nosso gosto não é bom e a gente tem que assumir isso. Então, quando a gente traz essa perspectiva para um profissional, que aí eu acho que é onde você faz toda a diferença, muda todo o jogo. Por exemplo, quando a gente foi escolher o nosso vaso aqui, do podcast, você já sabia exatamente o que ia dar certo e o que não ia. Uhum. E você ia me falar, Henrique, ó, isso daqui que você quer não vai ficar bom, não vai ficar legal. E aí você me evita uma frustração. Porque eu acho que na hora que você vai escolher um vaso, principalmente se for um vietnamita, que é permanente pro resto da vida, imagino eu, depois você fala um pouco mais da durabilidade dele, mas é pro resto da vida, então não pode errar. Exato. Não é uma coisa que você vai trocar e não gostei. Exato. Porque é um investimento de valor um pouco mais alto, mas é pro resto da vida. Como que é? Para as pessoas entenderem essa questão de catálogo mesmo, da essência do seu trabalho. Catálogo eu acho um pouco complicado, porque você está vendo uma foto pequena da peça, né? E muita gente não tem muita noção de proporção, tamanho. Então, como assim? Eu trabalho muito com isso, já consigo ter uma noção melhor de proporção, de tamanho. Então, quando a pessoa chega para mim, e eu sempre tive essa característica de trabalhar de forma bem personalizada, eu gosto de entender a necessidade da pessoa. Uhum. Porque a minha ideia não é simplesmente vender. Eu quero fazer a diferença para você. Então, eu quero que você fique satisfeito e feliz com o que você vai adquirir da Desejo. Certo. Certo? Então, assim, no primeiro momento, eu sempre busco saber que local que quer colocar, cor, tamanho, que tipo de planta, né? É fachada de casa tem um pé direito alto, o espaço aonde você vai colocar, quer peças rústicas, quer peças com uma linha mais vitrificadas. Então, assim, eu tento buscar o máximo de informação possível para que eu possa selecionar as melhores opções para o cliente. Uhum. Entendeu? Então, eu dou várias opções para ele decidir o que é melhor para ele. E quando o cliente ele quer ver pessoalmente, é possível? É possível. Eu tenho um showroom, Uhum. né? Então, eu tenho peças ali, a pronta entrega, para que a pessoa possa vir conhecer, ver a qualidade do produto, ver o formato, ver a cor, as texturas. Então, é possível fazer isso. E quando a gente não tem essa peça pronta entrega, a gente trabalha de forma que a pessoa visualiza o vaso, a imagem do vaso, e é exatamente aquela peça que ela vai levar. Uhum. Né? Não é um vaso aleatório, falou assim, olha, é um vaso como este. Não, é este vaso que você vai levar. Então, a pessoa não está comprando no escuro. Entendi. Pode não ser igual, porque tem algumas características, né, que você falou que vai na hora que vai fazer a fusão e tudo mais lá do calor, da temperatura, mas a proporção de tamanho, cor, vai ser muito similar. Por isso que eu trabalho de forma personalizada, porque como uma peça é individual, pensando nos vasos importados, Uhum. né? Você vê uma peça no catálogo, eles vão colocar a peça mais bonita, Uhum. né? E aí, aquela peça vendeu. Uhum. Aí tem uma outra peça que é igual, mas com uma mescla diferente. Entendi. Mas você não, você gostou daquela da foto, mas você não vai comprar aquela da foto. Sim. Você vai comprar Sim. uma peça semelhante. Sim. Entendeu? E quando a gente entra pra trazer o vaso sem ter a planta, que é o meu caso, e trazer ela como uma fonte. Porque isso pra mim foi bem inovador. Eu sou um pouco leigo nesse assunto. Eu acho que ou eu não tinha prestado atenção que dava pra ser feito com vaso. Uhum. Eu achava que fonte você tinha que colocar literalmente uma fonte, né? E sei lá, eu sempre via aquelas fontes com anjinho, aquelas coisinhas assim. Sim.
Quando você me mostrou a fonte do vaso, é muito sofisticado. Sim. É muito bonito, porque ele é elegante e não tem a necessidade da planta. Que no meu caso, eu sou apaixonado por barulho de água. Uhum. Eu gosto muito. Então, à noite, por exemplo, em casa, que fica aquele silêncio total, eu escuto que lá pra mim é terapia mesmo. Eu relaxo, eu consigo realmente me desligar. A pessoa, ela consegue transformar os vasos em fonte, então. Sim, não Tem a são... combinação da peça, Isso. são específicos. Na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Uhum. que não são qualquer vasos que a gente consegue transformar em fonte, Uhum. tá? Então tem que ser, a gente tem tanto os vasos da linha dos importados, quanto os vasos nacionais. Então tem que ser vasos produzidos e Com essa preparados finalidade. com essa finalidade. Impermeabilizado, tudo. E questão de estrutura, né? Então, assim, existem muitos vasos decorativos, tá? Que são vasos mais finos, vasos nacionais, que têm uma estrutura mais fina, que é para decoração, que a ideia não é nem plantar, não é deixar o vaso ali. Então, um vaso desse, de hipótese alguma, você pode encher ele de água, que ele vai estourar. Entendeu? E é muita água, né? É muita água. Muita água. O nosso tinha o quê? 1,40 m? Ele tem, ele vai dar no total 1,40 m. Ele tem 1,40 1 m? metro de vaso. Deve dar uns 500 litros de água ali dentro. Então, você imagina a pressão que toda essa água faz. Então, é algo assim, não é simplesmente, vou pegar esse vaso que eu tenho aqui e vou transformar. Não. Então, você tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então, tem que ser um vaso preparado para ser transformado em fonte. Vasos importados, os vietnamitas, como eles são mais densos, com argila mais estruturada, qualquer vaso vietnamita você consegue transformar em fonte. Agora, um vaso nacional, dependendo o tipo de vaso, a qualidade do vaso, a finalidade, você pode criar um sério risco, um sério problema para você. Certo. Para quem é apaixonado por vaso ou fonte, como que você consegue encaixar a melhor opção dentro do orçamento da pessoa? Então, é isso que eu falei para você. A gente trabalha aí com várias opções, várias linhas, né? Então, a gente trabalha desde os importados, que são os vasos vietnamitas. Claro, tem um valor agregado maior, até a linha dos nacionais, a linha dos fibras de vidro. Então, eu sempre busco entender qual é a real necessidade da pessoa e respeitar isso, entendeu? Então, aí eu tenho um sonho inteiro, uma fonte, mas eu não tenho condições de pagar. Então, existe a mini fonte, que é a fontezinha pequenininha de bancada. Então, você gosta do barulhinho da água, isso vai resolver o problema. Vai resolver o seu problema, né? Você que tem uma clínica de estética, você tá lá fazendo massagem no teu cliente, ou até clínica de dermatologia, que a pessoa tá fazendo um procedimento, às vezes tá um pouco nervosa, né? Então, você coloca lá a fontezinha, não tem espaço também, coloca a fontezinha em cima da bancada e aquele barulhinho. Então, assim, opções tem. Se a pessoa deseja mesmo, opções tem. E aí vem o nome. Desejo. É isso mesmo. Como que você pensou nesse nome? Então, nós pensamos no nome mesmo, desejo, né? O desejo em a pessoa querer transformar. Que aí vem a transformação, mudar o ambiente. Então, às vezes, eu vou em casas assim, o simples vaso no ambiente, você transforma esse espaço. Às vezes pode ser a casa mais simples mesmo. Uma vez eu coloquei uma casa tranquila, uma casa simples, né? Eu coloquei um vaso lá e falei assim, gente, parece outra casa. Né? Então, isso faz a mudança, é um detalhe, sabe? É a cereja do bolo. E isso transforma. Eu achei legal que você comentou sobre a parte comercial, quero aprofundar um pouco nisso. Mas antes, uma opção também legal para quem tem sonho e às vezes não tem condição é o parcelamento. Você faz parcelamento no cartão? Com certeza. Nós, da Desejo, temos os melhores preços da região. Isso, fala sobre isso, porque isso mesmo. Eu orcei e o seu preço é imbatível. E assim, a mesma qualidade, produto de qualquer outra empresa que vende, vamos falar assim, o vietnamita também, mas o seu valor é diferente. A ideia da Desejo é trazer com que as pessoas elas tenham a oportunidade de ter um produto desse, sabe? Então, eu vim para isso, para oferecer o que há de melhor com preço justo. Certo. Né? Então, nós oferecemos aí o melhor preço da região e ainda parcelamos em 10 vezes sem juros. Então, é uma grande oportunidade para a pessoa aí ter um diferencial dentro de casa, né? Perfeito. Uma coisa que é interessante que você comentou da parte comercial, que eu gostaria de salientar aqui, principalmente quem tem sala de espera. Por exemplo, laboratórios,
que às vezes a pessoa ela tá apreensiva, Uhum. porque ela sabe que ela vai tomar uma agulhada logo. Clínicas médicas, centros de vacina, estética, como você disse, que já precisa ir preparando o cliente para um relaxamento. Locais de atendimento como o nosso, né? Aqui eu recebo clientes também. Exato. Então a gente abre ali, o barulhinho vem para dentro. Isso dá um clima para reunião. Locais onde tem funcionários que ficam muito imersos dentro de um ambiente fechado. Eu acho que é um lugar legal. Então eu vejo o seu produto como investimento também. Exatamente. Porque não é só decorativo. Exatamente. Porque ele é decorativo, obviamente, a pessoa vai olhar ele, mas aquilo lá também vai transmitir paz, vai transmitir vários sentimentos. Quais são os principais feedbacks que você já teve? Exatamente são esses feedbacks. E normalmente as pessoas buscam isso, né? Então, quando a gente fala em comprar vasos, não é comprar o produto em si. Então, é eu transmitir esse sentimento da pessoa em ter um pouco mais de tranquilidade, de paz, de aconchego. Então, você imagina você ir num médico e saber que lá você pode relaxar escutando o barulhinho da música, da água caindo. Então, assim, as pessoas amam, ficam apaixonadas. Eu já vendi vaso para um médico para ficar dentro da sala dele mesmo, que ele mexe com produtos com parte estética, e ele acabou de adquirir outra fonte, outro vaso que nós transformamos em fonte para colocar na ala premium para os clientes dele relaxarem enquanto eles estão saindo de um procedimento e entrando em outro. Então, isso, imagina como que você agrega valor, né? Sim. Para o seu trabalho, né? Para o seu ambiente. E essas opções elas são tanto externa como interna também. Tanto externa quanto interna. Então a pessoa às vezes quer uma fonte interna, é possível ter. Isso. Normalmente a gente pede para estar num ambiente assim, ligado à natureza. Né? Um poço de luz, alguma coisa nesse sentido. É porque, como é uma fonte, acaba espirrando um pouco de água. Né? Então, se for um ambiente 100% interno, que tenha muita passagem, vai dificultar um pouco porque as pessoas acabam transitando e pode molhar um pouco, porque a gente está lidando com água, né? Mas são respingos também. Oi? É poucos, mas são respingos. Isso, é pouco. Nada que, nossa, vai empoçar. Não, é pouca coisa, né? Mas assim, eu aconselho mais assim num poço de luz, né? Que tá num ambiente mais específico para isso, num jardim, como nós colocamos no seu caso, né? Esse de mesa, eu acho que eu vou, quando a gente fizer a reforma, eu vou colocar no meu quarto. Então, muita gente coloca na cabeceira da cama. Nossa, sensacional. Na cabeceira da cama. Ainda mais naqueles dias agitados, que a gente tá estressado, precisa se desligar da rede social, até mesmo, enfim, eu acho que eu vou comprar um desses pra E a ideia colocar da no quarto. fonte, né? E a ideia da fonte é isso, é você chegar em casa e ter um momento de relaxamento, um momento de paz, né? Porque é o momento onde você vai estar com a tua família, você vai estar junto com ele. Então, imagina você chegar em casa estressado, cansado, né? E isso você acaba repassando, né, para toda a tua família. Então, se você está no ambiente aconchegante e feliz, todo mundo vai ficar bem e viver em harmonia. Legal. E quando as pessoas compram esse tipo de vaso, esse tipo de produto, para plantas, normalmente elas colocam plantas naturais, vocês indicam plantas também artificiais, como que é? Depende de cada ambiente, de cada perfil de pessoas? Depende do perfil. Né? Então, tem pessoas assim que não lidam muito bem com plantas naturais e preferem as plantas permanentes, né? Que são hoje, tem muitas plantas permanentes aí que se você olhar de longe, muito real. É muito real. Né? Mas as plantas permanentes são para ambientes internos, né? Você não pode deixar exposta a sol, a chuva, porque você vai danificar o produto. Você vai danificar, tá? Mas hoje não se tem usado tanto produtos permanentes, árvores permanentes, tá? As pessoas têm buscado muito o natural. Para cuidar também, né? Então, assim, na decoração hoje se fala muito da biofilia, né? Que é esse ambiente mesmo circundado com o verde. Então, você imagina você entrando num espaço, num ambiente que foi pensado com um vaso, com uma planta, né? Com um verde. Agora, você imagine você entrar num ambiente tudo branco, né? O que vai te transmitir? Porque, para mim, abraça um ambiente, é muito aconchegante. Então, quando eu vou no lugar, eu falo assim, nossa, eu amo vir aqui. Porque aqui tem plantas, aqui você viu que a pessoa pensou
nos mínimos detalhes para te receber, Sim, entendeu? sim. Do que um lugar todo branco, um lugar assim que a pessoa não Fica apagado, né? fica Sem apagado, vida, você, assim. então, e você não se sente acolhida. Uhum, Então eu acho que a planta, o vaso transmite isso, sabe? entendi, Pensamento, cuidado com a pessoa. Pode entendi. ser o mínimo. Eu falo isso, é um mínimo de coisa, mas faz a diferença. E você também tem a linha de cachepôs, né? Eu já vi que você divulgou e tudo mais. Isso. Para quem quer presentear ou quer decorar pequenos ambientes, mesas. Como que é esse Isso. trabalho? Na verdade, os cachepôs é um atrativo Uhum. que a gente acaba colocando na loja e sai muito bem, porque como presente mesmo, então muitas pessoas acabam adquirindo para presentear, porque são peças extremamente selecionadas. Também É muito trabalho. bonito os cachepôs, Isso, né? e também trabalho de forma bem individualizada, sabe, Rick? Então, assim, a gente não compra em séries. Então, eu compro, assim, específico mesmo, para que a pessoa ela se sinta única, sabe? Saiba que aquela peça é dela e que não é uma peça que todo mundo vai ter. Entendi. Né? Então, a gente também trabalha com essa linha de cachepôs. Então, a Desejo, ela vem para trabalhar com isso. Tem todos os perfis. Isso. E cachepô até é uma coisa interessante falar, né? Que muita gente vem perguntar qual que é a diferença entre vaso e cachepô, Uhum. né? É legal, eu não sabia. Essa Exatamente. diferença eu também não sei. Então, vaso é tudo que tem furo embaixo. Então, o vaso você pode plantar. Vazar. Isso, para vazar. Você pode plantar, porque daí você vai ter por onde a água sair. Uhum. O cachepô, ele vai servir como uma peça decorativa. Então, você tem aquele vaso que você compra no supermercado, na floricultura, e você vai pegar aquele vaso e colocar dentro do cachepô, né? Então, você não vai colocar vasos de plástico no seu ambiente, você vai colocar um vaso dentro do teu cachepô, que é mais E aí bonito, mais sofisticado. E aí você vai decorar o teu espaço, decorar. o seu ambiente. Entendi. Então essa é a diferença entre vaso e Eu cachepô. ganhei um cachepô seu e a nossa mesa de jantar virou outra. Então, não deu mais vida, né? Nossa, ficou outra coisa. Deu mais Aí, vida. a gente nem tira mais. Alegria. Deixa Então ali. é isso que eu falo, é um detalhe, sabe? Você não precisa de muito, é um detalhe para deixar o teu espaço mais feliz, mais alegre, uma planta. E a planta também, ela emite oxigênio, então ela deixa o ambiente mais úmido, mais atrativo, mais aconchegante. Enfim, é vida. E como que foi pra você sair, fazer essa transição de carreira da nutrição para começar a empreender com estoque ou até mesmo com produto físico, porque você prestava serviço, hoje você também presta serviço, mas além de prestar serviço, você vende um produto. Exato. Como que você enxergou as principais diferenças entre um e outro? Pois é. Olha que eu nunca na minha vida eu me imaginei vendendo um produto físico, né? Eu sempre gostei muito de ter contato com pessoas. Uhum. Sempre. E a nutrição veio porque eu sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, assisti Ana Maria Braga, enfim. E aí eu falei assim, não, eu gosto de cozinhar, e depois na nutrição você vê que nutricionista não é cozinheira. Uhum. Mas você precisa ter uma boa bagagem, um bom conhecimento para você poder ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios alimentos, né? Então, só que nesse meio tempo, eu queria mais. Eu queria ser mais dinâmica. Na Certo. nutrição, eu não conseguia ser muito dinâmica, porque assim, a gente ficava muito fazendo cardápio, calculando cardápio, e eu queria ter mais contato com as pessoas, né? Então, foi neste meio Tá tempo falando aí... que eu comendo aqui, tá? Pode falar. Pode comer. E aí, foi nesse tempo aí que eu uni o que eu realmente gosto, que é a transformação do espaço, que é algo mais dinâmico, né? Com a questão da venda mesmo, que eu tô apaixonada. Eu amo interagir, eu amo transformar, eu fico feliz como se eu estivesse colocando na minha casa. E como que é a gestão de fazer a parte da nutrição? Você tinha lá quantos pacientes atendeu, quantos arrecadou, e eu nem sei se tinha despesa. Para a parte de
Vasos. Ah, agora eu vendi isso, mas eu tenho que pagar fornecedor, tenho que pagar mídias, eu tenho que pagar isso. Como que é? Muda muito a gestão? Muito. Porque, assim, tem muito mais coisas envolvidas, né? Porque na nutrição era eu e o meu cliente, e acabou, entendeu? Agora, com a empresa, então, assim, eu aprendi muitas coisas. E eu faço tudo, né? Então, eu compro, eu faço nota, eu embalo. Então, assim, lá eu sou multifunção. Uhum. Então, assim, eu cresci muito, sabe, Rick? Como pessoa, como visionária, ver o mundo de uma outra forma. Eu penso nisso também, uma forma. Para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, então é uma forma de eu pensar em como fazer isso para eles, por Inserir no eles. empreendedorismo também. Exato, exato. E eu vejo hoje assim, a gente trabalha muito, não é fácil, né? Eu acho que é mais fácil você ter os clientes da nutrição do que vender um vaso, Uhum. sabe? Mas hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade para poder curtir mais a minha família do que com a nutrição, porque me demandava muito tempo, Uhum. né? Como era um trabalho muito personalizado, me demandava Tem demais. todo um acompanhamento. Era um É diferente, né? Isso, era acompanhamento Porque o vaso, personalizado. você vai até a ponto de entregar. Depois você tem um pós-venda, mas Sim, não é uma coisa que você tá, né, ó. não é, E aí, não é comeu semanal. em excesso? Não Isso, comeu? isso, não é algo semanal, né? Uhum. Então, eu fiz, eu atendi, deu certo, tá tudo ok. Se tiver que voltar algumas questões pontuais, a gente vai voltar, mas Uhum. o cliente está satisfeito e aí a gente vai. Enquanto isso, eu tô atendendo vários ao mesmo tempo, Entendi. né? Claro, de forma personalizada, mas eu consigo atender meus clientes ao mesmo tempo. Qual que foi o principal desafio de você entrar nesse mundo dos vasos? Os Olha, principais, na verdade. o desafio, na verdade, foi, eu acho que o fato porque eu trabalho vendo pro Brasil inteiro. Uhum. Foi quando eu tive que enviar um vaso lá para o Rio Grande do Sul. A logística. O medo, na verdade, né, da questão do transporte, Quebrar. porque assim, Pra o não ficar vaso ele vai todo estruturado, numa estrutura de madeira, ele vai bem fixado. Só que quando sai das nossas mãos, dos nossos cuidados e vai para o outro, aí a gente realmente fica um pouco receosa, mas graças a Deus, assim, nós nunca tivemos problemas, até pelo cuidado com a embalagem, a questão da transportadora mesmo. Então, esse vaso, meu marido até falava assim: não, você não vai mandar esse vaso para fora, porque você vai quebrar esse vaso. Eu falei assim: olha, se eu não arriscar, se eu não ver as coisas acontecerem, eu não vou desenvolver, eu não vou progredir. E das minhas maiores vendas é tudo fora de Moarama. Uhum. Então, eu vendo muito para fora. Muito. E além dessa parte do transporte, teve mais algum grande desafio que você encontrou? Por exemplo, ó, eu vou dar um desafio que talvez eu acho que eu encararia, porque eu nunca tive estoque. Como que é lidar com estoque? Porque é um dinheiro parado. É um investimento que tá ali, né? um investimento que tá ali. Assim, ó, Rick, o que que eu faço? Eu tenho peças à pronta entrega, mas a variedade de vasos, de formatos, de cores, de materiais mesmo de produto é imensa, Uhum, tá? Então, eu não tenho um estoque gigantesco. uhum. É um mostruário. Exatamente, é um mostruário para a pessoa realmente saber como é que é Ela a pode peça. comprar o mostruário, mas ele tá ali mais pra dar uma noção. Isso, Hum, né? Então, como eu te falei, eu trabalho de forma muito personalizada. certo. E as pessoas, elas vêm com necessidades muito específicas, Uhum. né? Então, tem gente que fala assim, olha, eu quero um vaso de 1,20 m na cor azul. Eu quero 3 vasos de 1,40 m no tom bronze. Uhum. Então, assim, como é que você vai conseguir ter um estoque, né, É muito específico. para atender todo esse padrão? Você pode ter um vaso, mas não 5 iguais, entendeu? Então, por isso que eu trabalho de forma bem personalizada. A gente trabalha por pedidos, né? Se o vaso é um vaso importado, ele já está no Brasil, já aconteceu de eu ter que pedir o vaso no Vietnã para produzir aquele vaso para aquele cliente, só que ele tinha um tempo de pelo menos aí 6 meses para esse vaso chegar no Brasil. Então tem clientes que, se ele tiver interesse, a encomenda 6 meses. 6 meses.
E aí ele vem do Vietnã o vaso específico para ele. Só que daí ele tem o tempo para Pra isso, produção. para produção, né? Agora, quando o vaso já está no Brasil, né? Então, assim, ele tá na importadora, então a gente vai trabalhar em cima daquela peça, Uhum. né? Então, eu vou trabalhar em cima do modelo, da peça que ele quer. Por isso, a necessidade de eu fazer esse trabalho de verificação, o que que a pessoa precisa, o que ela quer, que tipo de planta ela vai querer colocar, para a gente poder até sugerir a melhor opção para ela. Entendi. E quando a pessoa ela é de fora, normalmente ela faz o quê para você entender o ambiente? Vídeo, foto? Como que é esse atendimento? Isso. Normalmente ela mostra vídeo, uma Uhum. foto do espaço, aí a gente entende. Eu Entendi. trabalho muito, eu gosto muito de. Porque as pessoas não conseguem ter, muita gente não consegue ter noção de proporção. Então eu sempre insiro a foto do vaso na foto que ela me manda. Então ela consegue ter uma noção muito boa de como aquele vaso ficaria naquele espaço, Uhum. em relação a tamanho, em relação a formato, cor. Então ali a gente consegue trabalhar, ela consegue visualizar, porque fica até um ponto de interrogação, né? Ah, mas será que vai ficar bom? Uhum. Né? Então, como é que vai ficar? Então me manda uma foto que eu vou te dar uma noção geral de como é que essa peça vai ficar no seu espaço. E como que você enxerga o impacto da decoração, dentro do ambiente de trabalho das pessoas? Qual que é a tua visão sobre isso? Quais são os principais benefícios? É aquilo que eu falei pra você, a pessoa que ela entra no seu espaço, ela já se sente cuidada, Uhum. entendeu? Ela já se sente que aquele ambiente foi preparado para receber ela, Uhum. né? Então, se você chega num ambiente que você vê que as coisas foram colocadas de qualquer jeito, você vê que a pessoa ela não tá nem aí nem pro espaço que ela trabalha, quem dirá para você, Isso né? pensando no cliente final. E para o funcionário? Você imagina o funcionário estando todos os dias dentro de um ambiente, né, que com um som de uma água caindo, com a vegetação, como é que ele não vai trabalhar? Né? Como é que ele não vai se sentir? Você acha que ele vai produzir mais ou vai produzir menos? Uhum. Você chega num ambiente mais animado, mais feliz, porque você está num ambiente agradável. Então, seu trabalho também contribui com a produtividade. Com certeza, isso gera um Então, impacto de todas as formas. ganho duplo aí, empresário. Você que vai, pense em ambientar o seu negócio, trazer vida, trazer um ambiente mais harmônico. O pessoal da Desejo pode deixar o seu ambiente melhor, porque visualmente falando vai ficar melhor, mas vai ter produtividade. Só aí você possivelmente já vai se pagar, porque a produtividade, você multiplicar a quantidade de colaboradores, e o seu cliente ainda vai se sentir mais Com confortável. certeza. E traz confiança também. Eu já vi clientes que vieram aqui, a primeira coisa que ele faz é ir ali, aprecia o vaso ali por uns 30 segundos, aí na hora de sentar fala assim, cara, que vaso lindo. Então, Nossa, mas que jardim bonito. Porque primeiro eu falo do vaso, aí depois falo do jardim. é. Ela falou assim, nossa, mas ficou muito bom. Gente, vocês prepararam uma sala muito boa para nos receber. Então, tipo, isso é legal. E você percebe o cuidado que você Né? viu os detalhes, como ele percebeu o cuidado que você teve, Aham. né? Desde colocar um tapete personalizado, Sim. desde de ter a sensibilidade em trazer uma fonte para que seus clientes sejam recebidos de forma tranquila, que eles se sintam bem aqui, se sintam tranquilos para fazer o podcast com Com você, certeza. né? Então é Mudou isso. tudo. E isso Mudou faz tudo. com que a pessoa volte É. sempre para o teu estabelecimento. E eu, na minha visão, assim, são investimentos inteligentes, porque, sendo bem sincero, antigamente, quando eu não empreendia, para mim, a palavra decoração, ela soava um pouco como uma parte meio fútil, uma parte meio, Supérfluo. supérfluo. Se der, decora. Hoje eu já tenho uma visão totalmente contrária. Se não der para decorar, não faz. Exato. Porque vai ficar muito xoxo. Sim. Não tem como. Não é compatível com o que eu quero entregar se eu tivesse um ambiente não decorado. Exatamente. Tanto que eu fiquei muito feliz em duas situações. Primeiro, ter te conhecido, porque daí eu conheci os seus produtos também, acessei os vasos e tudo mais, que mudou totalmente o nosso ambiente ali do jardim. Uhum. E segundo, foi conhecer o Matheus do Couro, que é da Perene. Da Perene. Porque quando ele veio aqui,
a gente tinha uma ideia de fazer um tapete bem pequenininho aqui, ó, só pra colocar a mesa em cima. Uhum. Aí eu falei assim, Matheus, tem como fazer um tapete de fora a fora? Porque eu quero que o cliente se sinta Aconchegante. aconchegante, Acolhido. acolhido. Ele falou, cara, tem, sob medida. Eu falei, nossa, perfeito. Então aqui a gente teve vários parceiros estratégicos que eu fiquei muito feliz com o resultado. O tapete, os móveis que foi feito pela Unidecor, lá do Gustavo. Um abraço, Ficou Gustavo, lindo, ficou perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Então, Essas luzes indiretas. exato. Você vê, são É a detalhes. soma, né? E isso As faz cortinas. e isso faz a diferença. Uhum. Sabe? Um verde, uma planta, um vasinho. Sabe? Isso acolhe. Pelo menos assim, eu amo. Uhum. Eu me sinto acolhida. Quando eu vou num ambiente, ele pode ser simples, Rick, não tem problema. Mas se você viu que a pessoa ela teve um mínimo de cuidado, um tempinho para colocar aquilo lá, para que ficasse mais bonitinho, mais aconchegante, eu dou muito valor a isso. Com certeza. É o contexto, é a soma do contexto, né? Desde a limpeza, Tudo. tudo, a organização, como você falou. Então, assim, por que eu acho isso um investimento inteligente? Uma, porque esse tapete é pro resto da vida, o seu vaso pro resto da vida, o jardim ali pro resto da vida, os móveis. Então, são coisas que, poxa, você vai investir uma vez. Tem pessoas que têm aquela mentalidade, até esse dia tá tendo uma trend, primeiro começa, depois você melhora e tudo mais. É real, porque nem todo mundo vai conseguir começar de uma forma tão né, assertiva. Mas se der pra você já começar o mais adiantado possível os passos, você vai ter menos impacto lá na frente. Porque os clientes percebem. Se eu tivesse começado sem o tapete, não era a mesma experiência? Exatamente. Aí se eu tivesse começado sem o vaso, não era a mesma experiência, ou sem os móveis. Então, muitas vezes, o contexto ele te ajuda a acelerar o processo mais rápido, sabe? Muito mais rápido, muito mais rápido. É isso mesmo. E parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Como que você lida com a insegurança e as dúvidas de quem pretende comprar um vaso? Eu procuro deixar a pessoa bem à vontade, Rick, tá? Eu dou opções. Muita gente vem pedir, né, o que eu acho. Então, assim, se a pessoa vem pedir, né, o que você acha, tal, eu dou a minha opinião, mas eu falo assim, gente, mas assim, essa é minha opinião. É você que tem que realmente tá curtindo, você que realmente tem que gostar. Mas eu sempre procuro dar as sugestões, assim, que eu acredito que vai ficar legal pro espaço, pro ambiente da pessoa, né? E normalmente sempre dá certo. E o seu público predominante maior é feminino ou masculino? Olha, essa foi uma grande surpresa quando eu comecei a trabalhar com os vasos. Claro, a grande maioria são mulheres, mas vem muito homem pedir vaso. Muito, mas assim, coisas assim que eu nem imaginava. E homens que estão construindo e que é eles que vão atrás dos Eles vasos. estão decidindo. Eles que estão decidindo. Legal. Não é a mulher, é eles que falam assim: olha, eu quero colocar um vaso na frente da minha casa. Né, eu tô construindo, eu quero colocar um vaso na frente da minha casa. Já vendi para vários homens, e é uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Claro, a mulher valoriza mais isso, né? Essa ideia da decoração, Percepção de uma valor. planta, mas tem muitos homens que amam plantas. Muitos, muitos, muitos homens. E aí muita gente vem através, comprei uma planta, então agora eu preciso de um vaso. Né? Então, os amantes das plantas aí são bons clientes para mim também, Entendi. sabe? É isso aí. E você atende hoje mais residências ou mais empresas? Hoje, na verdade, mais residências. Já atendo muitas empresas, mas residência aí é o forte mesmo, né? Trabalhando com relação aos vietnamitas. Se for um empreendimento de muito alto padrão, né? Aí a gente acaba atuando mais nas empresas. Mas normalmente são residências. E normalmente quem tem empresa compra residência também, né? Sim. Não tem como ficar sem. Sim. Pessoa vicia, é um vício, viu, gente? É vício. Você sabe Você que eu compra conversei... um, já quer outro. Então, assim, e o bom cliente para mim é aquele que realmente ama os vasos. Eu conversei com um arquiteto esses dias que ele falou assim, olha, a primeira coisa que a minha cliente pediu, ela não pediu nada. A primeira coisa, eu quero vaso. Que legal. Entendeu? Fala um pouquinho mais sobre essa abertura para os arquitetos, porque eu acho que é uma parceria muito interessante para eles
melhorarem os projetos para Exato. entregar uma experiência melhor para o seu cliente. Isso. E também para eles conseguir trazer esse nível de consciência para os clientes que estão contratando os projetos. Na verdade, assim, essa parceria com o próprio arquiteto eu acho, assim, fantástica, Uhum. né? Porque a gente pode trabalhar em conjunto. Então, às vezes, tem alguns pontos na casa que não está conseguindo encaixar, por exemplo, debaixo da escada, né? Às vezes fica um vazio debaixo da escada, a gente pode fazer uma composição de vasos, né, com plantas lá, que fica legal, ou a mesma fachada de uma casa, ficou um espaço lá meio perdido, então a gente pode fazer, Uhum. né, inserir uma peça como essa. E hoje em dia eu vejo muitos arquitetos trabalhando em conjunto com os vasos, né? Então, já vi jardins que, por exemplo, não tem a casa não tem quintal, por Uhum, exemplo, uhum. né? Mas precisa do verde, o verde é vida. Então, os arquitetos eles trabalham com essa mistura aí de vasos e fica assim fantástico, né? Entendi. Então, para mim, o trabalhar com arquiteto é muito bom porque o cliente já chega satisfeito já com o que o arquiteto colocou, né? Uhum. E o meu trabalho aí também de indicar as melhores peças para eles. Bacana. Quais foram os erros mais valiosos que você cometeu nessa trajetória sua? Em relação aos vasos, Fazer um pedido errado, ou talvez trincou uma peça, ou na hora de entregar lascou e o cliente não quis devolver. Quais foram os erros? olha, Rick, eu vou falar bem a verdade, assim, ninguém é perfeito e erros acontecem. Uhum. Como eu sou uma pessoa muito detalhista, Uhum. quando acontece alguma coisa, acontece porque não foi culpa não foi minha culpa, na verdade, são coisas de terceiros, Uhum. né? Claro, nós somos seres humanos, né? Mas às vezes acontece aconteceu de eu entregar uma peça e ela vir com um defeito, né? Mas foi um defeito de fábrica e aí a gente vai fazer essa substituição e a troca de olho fechado para que o cliente realmente ele saia 100% satisfeito com aquilo que ele sonhou adquirir. Né? Então, ele tem que ter um atendimento de excelência e um pós de excelência, porque não é só vender, Uhum. entendeu? Uhum. Mas você tem que ter um pós de excelência para que ele realmente saia 100% satisfeito com aquilo que ele adquiriu. Perfeito. É legal a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes quem está nos assistindo tem vontade de empreender. E é importante ela saber que tem erros que custam muito caro. É. Tem erro. Eu cometi um erro uma vez, gente, foi o erro mais caro da minha vida. Me custou mais de 100 mil reais, mas eu tive que assumir o erro, não tem jeito. Teve uma vez que eu mandei fazer uma impressão e a impressão ela saiu na ordem errada e não tinha o que fazer. Então foi o erro que mais me custou na vida, foi esse. E nunca mais eu errei no mesmo erro. Então, às vezes, por isso que a gente sempre pergunta qual foi o erro mais valioso, porque é um erro que você aprende com ele. Eu fiz um pedido errado. Eu trabalhei com um fornecedor que não era de qualidade, não era de boa índole, tive que assumir o problema. Então, é importante para incentivar as Olha, pessoas que estão assistindo. assim, como eu sou uma pessoa que eu procuro ser muito, muito focada naquilo, eu ainda esses erros, assim, não me aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, né, talvez é um erro, eu ter um fornecedor e o fornecedor fez um vídeo, mostrou todos os produtos dele, e eu fiquei 2 horas com o fornecedor, fechei o pedido com ele, paguei no Pix, paguei, e ele falou assim: olha, daqui 2 semanas eu te envio. Daí eu até achei estranho. Falei, poxa, mas como 2 semanas tem que produzir a peça, né? E eu sei que não é um processo rápido, né? Falei, tá. Passou 2 semanas, eu falei, se ele não vai me entregar em 2 semanas, já sei. Passou 1 mês, nada. Passou 2 meses, nada. Golpe. E aí eu comecei, e aí assim, sempre muito educada, né? Uhum. Olha, e as peças, né? Eu preciso dessas peças pro final do ano. E não, porque eu vou mandar, porque eu vou mandar. Ele porque respondia. Sim, ele respondia. Porque eu vou mandar, e não sei o que, não sei o que. E aí chegou, passou o final do ano e nada das peças. Aí chegou o começo do ano
eu peguei e dei um ultimato nele. Eu falei, olha, você tá me enganando, né? Eu falei assim, eu não quero mais. Pode me devolver. Não tenho mais interesse. Já perdi a vontade até de vender essas peças, porque, né, não quero mais. Porque eu tenho que amar pra Uhum. eu vender, entendeu? Como é que eu vou vender uma coisa que me deu dor de Não dá, cabeça, não dá. né? E daí eu falei assim, me devolve o dinheiro, eu não quero mais. E aí ele me enrolando, daí eu entrei com o advogado, aí o advogado falou assim, olha, vai ficar mais caro pra você, né? Se você não resolver essa situação, nós vamos ter que entrar com um processo. No outro dia ele me pagou. Cara, que situação chata, né? Mas assim, é muito triste, porque isso eu nunca tinha Acontecido. acontecido e ele me fez um vídeo, ele estava no local. Não foi uma coisa assim, uma pessoa que veio e me mostrou um catálogo, Uhum. enfim, entendeu? Eu vi ele no vídeo. Entendi. E o Elis falou uma coisa interessante. Você acredita que essas peças, elas transmitem sentimentos também? Ai, com certeza. Com certeza, ele transmite quem a pessoa é, a Uhum, personalidade da pessoa, uhum, né, porque aquilo como eu falei, cada peça é única, uhum, então cada peça tem a sua personalidade, uhum. e isso remete à personalidade E da quando pessoa. chega as peças lá, você consegue ficar admirando ela Ai, eu antes de amo. entregar? Aham. Porque, né, totalmente diferente uma da outra. Eu sou apaixonada, assim, tem peças ali que é o meu queridinho, eu falo que tudo que chega eu quero pra mim, né, porque eu que escolho, né. Mas, assim, e você vê da personalidade mesmo de cada um, eu acho que isso é muito interessante, né, o gosto de cada pessoa, a personalidade de cada pessoa, então você consegue ver isso, né, através das peças. Ah, eu acho fantástico, eu amo. O que que é mais importante pra você? Ser reconhecida pela sua competência ou pela sua personalidade? O que é como é que é? Fala de O novo. que que é mais importante pra você? Você ser reconhecida pela competência ou pela personalidade? Eu acho pela competência. Eu prezo muito isso. Dá pra ver, você é muito perfeccionista, Eu né? sou, pela competência. É, Com certeza. quais. Vamos lá. Essa daqui você já respondeu, então vou reformular ela. Como você se mantém motivada nos momentos mais difíceis do empreendedorismo? Pois então. Pois é, e não é um processo fácil, É. né, então em vários momentos você fala assim: "Meu Deus do céu, né, e agora?". Mas a minha motivação acho que é a minha família, acho que são os meus filhos, é construir um legado para eles, é mostrar para eles que você não pode desistir Uhum, nunca daquilo que você sonha, do seu objetivo, se é algo que realmente você quer, você tem o desejo. Né? uhum, Aí vem a palavra desejo de novo, que eu acho que isso move tudo. Então, a minha motivação é minha família, é mostrar para os meus filhos que eles têm que correr atrás daquilo que eles sonham, uhum, sabe? E não é desistir no, no, no- no primeiro degrau que você encontra, né? É uhum. você saber desviar ou pular o degrau e seguir em frente sempre. E eu sou muito, muito perseverante, sabe? Então, se eu quero, eu vou fazer de tudo pra chegar até lá. E o que você se propõe a fazer, você faz muito bem feito, pelo visto. Procuro, procuro fazer. Deixa uma dica para quem está nos assistindo, Ellen, de quem tem uma formação e talvez está alienada nisso apenas É. pela faculdade, pela formação, poxa, eu fiz a faculdade e agora dá uma dica para esse tipo de Pois é, gente que às vezes não se encontrou ali só na faculdade, quer empreender, tem vontade de fazer outras coisas. Veja, então, olha, eu sou nutricionista, eu estudei muito. Eu fui laureada na nutrição Que legal. como a melhor aluna, Parabéns. obrigada pelo curso de nutrição. Se propõe a fazer, faz muito bem feito. Exato, né. Então assim, o que eu fiz na nutrição, eu procurei fazer muito bem feito, mas chegou um momento que eu acho que não se encaixava mais dentro da minha realidade e eu queria outros ares, outros ambientes, em questão de faturamento, Uhum. em questão de eu sentir mais dinâmica, sabe, sair daquela mesmice. Então, gente, se vocês estão aí com dúvidas sobre o que vocês estão fazendo, mesmo que vocês estudaram, mesmo que vocês se dedicaram, assim como eu fiz, e sonham em empreender, sonham em fazer diferente, gente, façam, tá? Vai devagar, não faça de uma hora para outra, sente,
como é que vai ser no processo, porque a nutrição, o Rick, eu não larguei de uma hora para outra. Então, eu fui sentindo essa necessidade de cada vez estar melhorando. Foi uma transição de carreira, Foi uma né? transição Não para não é, ter um choque. não foi um parei e Não. comecei. Não. Uma transição. Foi uma transição, né? Então, aí eu vi que realmente o mundo do empreendedorismo, dos vasos, tinha a ver comigo. Uma loucura gostosa, né? Exatamente. Tinha a ver comigo. Claro, eu tenho aí o meu marido que me ajuda, que me dá suporte. Isso daí é muito importante também para te ajudar a enfrentar todos os problemas que o empreendedor tem que enfrentar. Mas se você não tem perseverança e foco naquilo que realmente você quer para a tua vida, você não vai a lugar nenhum. Com E é certeza. você que precisa querer, não Com é certeza. o outro. E para aquela pessoa que pensa em abrir um novo negócio, qual é a dica que você deixa para ela? Vai devagar, né? Estuda, vai com calma. Aprendi com meu marido também ser conservadora, né? Então não procure fazer algo estrondoso logo no começo. Sente o teu público, sente o que sai, né? Sente o que você gosta, a pessoa quer, que a pessoa deseja. E vai devagarzinho, vai conquistando. E eu acho que é dessa forma, né, Rick? Igual, por exemplo, aqui no seu espaço, né? Você tinha um espaço e você foi evoluindo, você foi construindo para transformar nesse espaço que é hoje, né? Então, Exatamente. pensa na revista cá como era antes, como que você construiu a revista e o que vocês se transformaram. Então, eu acho que é um tijolinho, é uma construção. Então, você quer transformar, você quer mudar a sua vida, mas vai um pé na frente do outro. Mas tem que começar, né? Com o pé no chão. Tem que começar. Com o pé no chão, mas tem que começar. Se ficar só no papel, no planejamento... Não dá. Não. E vai ter que correr riscos também, né? Isso. Né? Então, o risco, por exemplo, né? O fato de eu vender para fora de Umuarama é um risco que eu corro. Entendeu? Uma peça dessa daí é um risco que eu estou correndo. Mas se eu não passar por esse risco, eu não vou vender. E não cresce também. Não vou crescer, eu não vou faturar. Pra você escalar. Né? Então, eu preciso disso. Eu preciso assumir esses riscos. Legal. Né? Você acredita que a reinvenção profissional, ela vem mais pela necessidade ou mais por privilégio? Necessidade. Eu acredito, sim. É necessidade de fazer diferente, de você querer prosperar, de você querer evoluir, né? De você querer ofertar isso para as pessoas aí, até como um exemplo, né? Qual que foi o maior ensinamento que você teve nessa transição de carreira? Poxa, eu cresci muito, hein? Em todos os sentidos. As pessoas que eu conheci, nota fiscal. Gente, uma coisa que não tem na minha... Gente, que é isso na minha vida? Né? Eu lidei sempre com muitos números, né? Porque na nutrição você trabalha com números. Tem muito cálculo, né? Tem muito cálculo. Mas assim, nota fiscal, compra, venda, maquininha de cartão, imposto. Imagina, isso daí não era da minha vida, não tinha nada a ver. Eu só atendi, era papel, contas, computador e o cliente, acabou, né? Então, assim, o que eu cresci, o que eu evoluí, o que eu sou hoje, eu sou muito diferente do que eu era ontem. E você se sente hoje mais capaz? Com certeza. Isso, absolutamente. de certa forma, te empoderou? Mais confiante em poder fazer diferente, em poder ir atrás de mais. Que legal. Sabe? E, olha, uma coisa que a gente fala muito aqui nos episódios que a gente grava, mas é porque eu acho extremamente importante. Você teve que ajustar o seu posicionamento? Opa! Aí sim. Você sabe, eu já comentei isso com você, eu não sou uma pessoa que gosto de ficar me expondo muito nas redes sociais, né? Então, eu sou muito comunicativa, eu converso e tal, mas o expor muito não é muito do meu feitio. Mas, nesse mundo, ainda mais o formato da minha venda me fez levar a esse grande posicionamento, né? Então, é isso que eu trago no meu Instagram, esse posicionamento. As pessoas querem ver isso, né? De você mostrar um pouco do teu dia a dia, de você mostrar o que você faz. E isso, a pessoa acaba também... Tipo assim, poxa, olha só essa pessoa, né? Que legal, quero fazer como ela, quero fazer... Então, muitos dos vídeos que eu faço pro Instagram,
eu vejo hoje que as pessoas têm buscado fazer isso também, e como você, poxa, eu vi você fazendo, eu achei legal, e eu vou fazer também. Então, isso aí é Ah, posicionamento legal. também, Dá né? uma dica aí pra quem tá nos assistindo que sofre com timidez ou muitas vezes não quer se expor. Dá uma dica pra ela como ela pode começar e como isso traz de benefício também. Pois é, eu acho que em primeiro lugar você vai devagarzinho, né? Vai aparecendo devagar. Talvez se você tiver condições neste primeiro momento que tem muita gente que fala assim: "Ah, mas eu não tenho condições, eu tô começando", de contratar um profissional para te ajudar, eu acho que isso é muito válido. Você tem um E eu profissional, tenho um né? profissional Isso para me ajuda muito, ajudar, né? mas assim, eu confesso que eu falo que eu até falei para ele, falei assim: "Olha, eu tô começando, eu não tenho como, né, custear tudo isso, mas as coisas vão acontecendo, gente". Então assim, se você produz vídeo, se você vai produzindo, as pessoas vão te conhecendo, automaticamente você vai vendendo e você vai virando um ciclo vicioso, você vai tendo condições de fazer mais e mais, O né. retorno vem. E assim, eh a televisão, você gravar não é fácil para ninguém, né, então você vai começando. Se você vê os meus vídeos quando eu comecei e os meus vídeos hoje, assim, é uma evolução gigantesca. Então, assim, gente, fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Sabe quando o despertador toca de manhã, Aham. que eu falo para meus filhos: "Abre o olho e levanta, não pensa". Senão não sai da cama. Senão não sai da cama. Então, assim, se você quer se posicionar, gente, não pensa nas consequências disso. Abre o olho neste caso e vai, e faz. Não pensa muito, porque se você Uhum. pensar muito também, você não faz. A Ellen do passado, se imaginaria estar no lugar que você está hoje? Nunca, nunca na vida, né. Então, assim, eu falo que a Desejo abriu muitas portas para mim também, Uhum. sabe, em evoluir, em conhecer novas pessoas como você, né. Então eu até comentei assim: "Olha, se não fosse o empreendedorismo, eu não ia estar aqui, não ia estar conversando, podendo mostrar e falar um pouco da Ellen, da Desejo". Então, assim, para mim foi Você passou a fazer mais network, né? com Conhecer certeza. outras pessoas, tudo. Com Aumenta a rede de certeza. contato também. Aumenta a rede de contato, você começa a conhecer o outro, o que o outro faz, Uhum. como o outro faz, entendeu? Receber dicas, absorver essas dicas aí pra você também. Então, assim, a minha vida ficou mais dinâmica, Uhum. né? Então, isso é fantástico. Eu cresci pessoalmente, profissionalmente, assim, anos-luz. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria mudado? Olha, o Rick, o que que eu penso? Eu acho que as experiências que eu vivi, contribuíram, tudo que eu vivi antes contribuíram para quem eu sou hoje, Uhum. sabe. Então eu acho que eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada, porque assim, eu sou hoje Pelos processos pelos que... pe por tudo que eu passei atrás, Aham. entendeu. Então assim, pelo foco, pelo estudo, então assim, o fato de eu ter estudado muito, eu acho que veio aí a minha perseverança em chegar a um objetivo. Uhum. Entendeu? Então, o fato de eu querer alguma coisa fez com que eu, seja quem eu sou hoje, de buscar sempre mais. Uhum. Então, é uma construção. Então, eu não mudaria nada. Se você pudesse falar uma frase para Ellen de 18 anos, qual seria essa frase? Vixe, Maria. Persistir sempre. Desistir nunca. Não é opção. Não, não. Você pode mudar, Muda a rota, mas não mudar a rota, desiste. mas não desistir. Legal. Como que você enxerga o futuro da decoração do Brasil, especialmente em relação a vasos e plantas? É uma coisa que está evoluindo Tá muito? evoluindo muito, né. Hoje se fala muito, os arquitetos, os designers de interiores estão trazendo muito essa biofilia, né, Uhum. que é esse mundo verde dentro de casa, né. Por exemplo, em apartamentos não se via isso. Então, por exemplo, apartamentos é um ótimo lugar para a gente colocar vasos, porque você Uhum. não tem Não tem quintal. não tem quintal, Uhum. né. Então como é que você vai colocar plantas dentro de casa? Com vasos, Uhum. né. Então e e esse ambiente agradável que as plantas, que a natureza oferece, é cada vez mais e a gente precisa, porque o nosso mundo está muito corrido, né, a gente só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar e fazer, e aí a gente precisa desse ambiente relaxante, esse ambiente que te
que te acolhe. Então, Uhum. cada vez mais os arquitetos, os designers estão buscando um ambiente mais atrativo, mais aconchegante, e isso a gente consegue com os vasos. Entendi. E como que você construiu tanta autoridade nesse nicho? Porque dá pra ver que você é muito especialista no assunto e eu vejo que você não só entende, como você consegue transparecer isso, você consegue corresponder isso na forma de falar, na forma de se vestir, de se posicionar. Como que você conseguiu construir essa autoridade? Teve um planejamento para isso? Você se preparou para isso? Ou é uma coisa natural sua? Olha, na verdade, assim, eu acho que tem muito meu, o Uhum. natural, né? Mas tem muito estudo por trás disso, Você se né? moldou para Você isso? vê o posicionamento das pessoas, né? Então, assim, são padrões, né? Uhum. Então, você sabe como você tem que se direcionar para o seu cliente, como você deve se vestir, né? Como você deve se posicionar. Então, eu acho que um empreendedor, independente do ramo que ele esteja atuando, né? Ele tem que estar bem posicionado para aquilo que ele atende, Uhum. né? Então, tem muito meu, é meu perfil, porque eu não consigo ser uma personagem, então eu sou assim, né? Mas a gente vai melhorando cada vez mais. Nós somos seres humanos, então a gente Uhum. sempre está em busca de Processo melhorar. evolutivo, né? Exatamente isso. E o que que você enxerga de, assim, benefício por se posicionar bem? Os principais benefícios. Eu acho que o valor que a pessoa te dá, né? A Uhum. confiança que você passa para a pessoa, em que a pessoa fala assim: Poxa, eu quero comprar um vaso com a Ellen. Legal. Porque ela me atende bem, ela sabe exatamente o que eu vou precisar, né. Porque assim, eu atendo com amor, Rick. Uhum. Eu não quero vender, a palavra vender não é nenhuma palavra legal. Eu não quero oferecer a peça pra pessoa para simplesmente Só por vender. por vender, por Uhum. oferecer. Eu quero que realmente ela Tenha sentido naquilo. tem isso, que ela ame aquilo, que ela olha para o espaço dela e fala assim: "Eu amo", igual quando eu coloquei os meus vasos. Eu amo os meus vasos na frente da minha casa, Uhum. entendeu? Uma cliente que eu atendi pela segunda vez, ela falou assim: "Ah, Ellen, quando eu vejo esse vaso que nós colocamos aqui do lado da minha cristaleira, eu fico maravilhada, porque eu falo assim: eu amei, super combinou, super harmonizou com o meu espaço". Então é isso que eu quero escutar. Muito interessante esse ponto de vista. O nível de recompra é grande? Nós temos sim, às vezes a pessoa acaba comprando, assim, uma peça isolada para pôr na fachada da casa, e depois em outros momentos ela vai lá para colocar na área da piscina, né, num gourmet ou, por exemplo, dentro de um banheiro. Uhum. Então, assim, ela vai decorando as peças, ou uma fonte, às vezes, assim: "Ah, eu quero uma fonte, eu estou louco por uma fonte", então ela acaba comprando uma peça para pôr como uma fonte na casa dela. Legal. Ô, Ellen, eu vejo que você representa muito bem a sua marca. Qual que é a dica que você deixa para os empresários que às vezes têm medo de ser a sua própria marca? Eu mesmo fiquei por 15 anos bem quietinho, assim, as pessoas sabiam quem eu era, quem eu atendia, mas os consumidores de leitura da revista, muitas vezes não sabia quem estava por trás da empresa. E eu vejo que hoje as grandes empresas, as gigantes do mercado, todas elas têm o cofundador como a figura da empresa, a imagem da empresa. Quais são os principais benefícios que você enxerga? Assim, Rick, quem é o maior interessado em que a tua empresa cresça? É o próprio proprietário. É o próprio proprietário. Uhum. Então, você tem que fazer por você. Eu penso assim. Você entendeu? Então, hoje, até as pessoas, elas estão muito carentes, Uhum. são muito emocionalmente abaladas. Então, elas não querem sentir que elas estão comprando um produto, elas querem esse contato pessoal, Uhum. sabe? Elas querem ver você, elas querem gostar de você, do teu perfil, como você trabalha, como você age, e se encantar com isso, Uhum. tá? A venda do vaso vem de uma forma terceirizada, Uhum. você entende? Então, assim, a melhor pessoa para falar do seu negócio, para mostrar do seu negócio, é você mesmo. E você está criando uma marca pessoal muito forte. Você pensa em algum dia começar a desenhar alguns modelos e talvez a marca própria ser algo que você faça como revenda para atacado? Olha,
eu acho que são projetos futuros. Uhum. É aquilo que eu falo pra você. Eu sou uma pessoa, assim, conservadora. Eu sou uma Vai pessoa. aos passos. Eu vou aos passos, mas, assim, sempre com projetos futuros, Uhum. né? Então, Isso faz parte da ambição. com certeza. Se a gente não tem ambição, a gente nunca segue em frente. A gente nunca tem objetivo em querer sempre evoluir, Porque muito bom gosto você já tem. né? E você já tem um processo criativo avançado. Então, tá com a faca e o Então é queijo isso na mão. aí, né? É isso aí. Fazer parceria com os Vietnamitas, começar a mandar os projetos pra eles. Então, tá vendo? Como que a autenticidade influencia a construção de uma conexão genuína com seus seguidores e clientes? Que o seu Instagram vai ser muito autêntica. A gente procura passar, assim, o dia a dia da pessoa, Uhum. sabe? O real. O que a pessoa passa, as dores da pessoa mesmo, sabe? O que ela passa dentro de casa. Então, eu procuro entender aquilo que acontece comigo como pessoa e transmitir isso na internet para que as pessoas falem assim, poxa, olha só, olha que ideia legal. Uhum. Nossa, por exemplo, o rodízio, né? Aqueles rodízios que tem a rodinha que você coloca o vaso em cima. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, que eu quero passar esse vaso de um lugar para o outro, mas o vaso está pesado. Então, vamos colocar um rodízio. Então, assim, trazer opções, facilidades e opções para a pessoa mesmo a fazer diferente. Entendi. Qual que é a importância das redes sociais dentro do seu negócio e como que você utiliza isso para engajar seu público? 100%. 100%, né? Aqui em Moarama eu não tenho uma loja física, Uhum. então, assim, o meu trabalho é Instagram. Uhum. Então, assim, a minha rede de contatos é 100% o Instagram. Minha vitrine tá dentro das redes sociais, Uhum. né? Então, é lá onde as pessoas se conectam comigo e eu tenho que passar aquilo que eu vendo, o que eu faço, o que eu tenho que transmitir, as curiosidades, as novidades, as dicas para meus clientes. Então, hoje, eu estou 100% conectada às redes sociais. Você tem algum segredo que você pode revelar para manter essa proximidade com os seus seguidores? A palavra eu acho que não é segredo, né? Mas Uhum. é sempre ser cativante, é sempre mostrar o dia a dia mesmo, né? O que a pessoa pode fazer. Às vezes a pessoa tem uma dor que ela nem sabe, dentre os vídeos, dentre as coisas que você faz dentro do Instagram, você fala assim, poxa, olha só, eu tinha isso aqui, nem imaginava, olha que ideia legal que ela me deu. Esses dias até uma cliente foi comprar um cachepô. Ela falou assim, Ellen, eu tinha acabado de olhar para um vasinho que eu tinha comprado e eu fiz um videozinho colocando exatamente o mesmo vasinho dentro de um cachepô. Ela falou assim, olha aqui, ó, preciso desse cachepô aqui para pôr o meu vasinho. Ela foi lá e comprou. Que legal. Quais são os desafios de criar conteúdo? Bom, desafios. Você tem que estudar muito, Uhum. né? Saber aí o que você pode oferecer para o público de uma forma que isso engaje, que seja interessante para eles. E aí é um desafio pessoal, né? Vamos falar pro lado pessoal. É você ter que pensar no que você vai vestir, né? Principalmente para mulher, né? E ter que se arrumar, e você tem um tempo para isso também, né? Então, eu que tenho 2 filhos, tenho a minha casa, a minha família, então eu tenho que remanejar toda a minha agenda para me colocar à disposição para fazer isso, né? Então, assim, gente, não é tudo flores, Uhum. né? A dor vem. Bater a agenda com os clientes, né? Eu lembro do dia que você veio Exatamente. gravar, marcou horário e tudo. Exatamente. Então, assim, não é só flores, Uhum. né? Mas é muito É gratificante. um compromisso. É um compromisso. Criar conteúdo não é simplesmente tirar o celular e começar. Não. Tem todo Tem todo um uma planejamento, história, um uma estratégia. planejamento exatamente por trás disso. Legal. Por isso que talvez contratar um profissional é um caminho mais curto. Com né? certeza, né? Porque ele Ele te vai ajuda a te trabalhar. direcionar, ele vai te direcionar. É questão de imagens, vídeos, a edição. Isso faz tudo a diferença, né, para um profissional, com certeza. De que forma você acredita que a personalização impacta na venda dos produtos decorativos? Hoje, as pessoas estão tudo muito no imediatismo, né? Uhum. E você personalizar, você ter esse atendimento, esse olhar com o cliente, faz toda a diferença, né? As pessoas estão acostumadas a querer vender, 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 vender em volume, sabe? E não olham no olho do cliente e falam assim, o que você precisa?
Uhum. O que você quer? Vem aqui que eu vou te ajudar. Então, isso é o diferencial, sabe? Então, se a pessoa te dá abertura para isso e você puder trabalhar de forma personalizada, isso eu acho que é o grande diferencial. Show de bola. Quais são os benefícios emocionais de ter uma casa bem decorada com as peças que representam a sua identidade? Pois é. Já teve algum relato de clientes que falou que mudou alguma coisa na vida dela? Não. Assim, a questão mesmo da sensibilidade, né? Uhum. De dar o feedback, Uhum. como você deu. Olha, eu chego aqui, eu me sinto. Eu adoro ver o meu vaso, né? Eu fico aqui na minha sala. Eu tenho um cliente que eu coloquei um vaso bem do lado da home theater deles. Uhum. Então, assim, eu ligo aqui, a gente fica assistindo filme, escutando o barulhinho da água caindo. Uhum. Aí tem um outro que eu coloquei do lado da banheira. Então ele fica lá, a pessoa Que fica relaxando legal! na banheira, Nossa, inovador, hein? ele fica Deve ser relaxando. maravilhoso ter uma natureza dentro do banheiro. Então, ele fica relaxando. Na verdade, ele fica pro lado de fora, só que daí tem Uhum. uma janela, Dá pra ver. e daí você vê a fonte caindo e você fica na banheira Que vendo a legal, fonte. que legal. Entendeu? Então, Eu posso falar que o impacto emocional pra mim foi relaxamento. é. Eu tive um nível de relaxamento no trabalho durante o processo de coisas que eu odeio. Vou falar um pouquinho de mim aqui. Gente, eu odeio ficar trancado numa sala sem pessoas. Eu sou muito comunicativo, Comunicativo. eu preciso de pessoas, eu gosto. Tanto que eu pego o carro do nada, eu saio sem agenda, eu saio visitar gente. Do nada. E eu tenho muita facilidade de iniciar contatos. E eu tenho serviços administrativos. Eu tenho planejamento que tem que ser feito. E eu preciso sentar aqui, às vezes, ficar 2 dias aqui dentro. E isso era um martírio. Martírio. Agora, com a fonte, isso já não é mais um martírio. Então, eu consigo sentar, eu relaxo, aí eu venho, eu olho ela, eu olho o jardim. Aí eu tomo uma água, eu volto, me concentro. Aí daqui a pouco eu já venho aqui olhar ela de novo. Aí, uma coisa interessante que, no meu caso, que é fonte. De vez em quando eu pego um passarinho ali bebendo uma água. Ai, é lindo. É muito bonito. De vez em quando eu vejo uma borboleta ali. Então é natureza. Então isso me trouxe um ganho emocional Exato. também muito forte, Exato. muito importante. Então, agora você já tem um relato. Então, e eu falo, exatamente. E eu falo assim, ó, por exemplo, o porquê das minhas reformas, né, que foi quando tudo começou. E é a necessidade de transformar o espaço e eu me sentir mais feliz dentro da minha própria casa. Porque a Uhum. nossa casa é o nosso refúgio. É o lugar que a gente tem que se sentir melhor, Uhum. melhor recebido, é a tua identidade, né? É uma situação assim, por exemplo, eu tinha o meu quarto e eu tinha um sonho de fazer o quarto do jeito que eu queria. Uhum. E aí eu falei assim, bom, o dia que eu puder fazer como eu quiser, eu vou esperar, mas eu quero fazer do meu jeito. Hoje o meu quarto é o meu refúgio. Eu amo o meu quarto, eu amo estar no meu quarto. Então eu acho que é isso. Você pode fazer para que você se sinta melhor possível. Gente, nenhum lugar é melhor do que a minha própria casa. Então você tem que se sentir assim dentro Com da tua casa, com certeza. né? Ô, Ellen, qual que é o principal erro que as pessoas cometem ao decorar sua casa? Sua própria casa, né? E não contratar um profissional. Eu acho que a pessoa, ela acaba investindo, pode acontecer dela investir em muitos itens decorativos e não ficar harmônico, Nada fazer sabe? sentido. Não fazer sentido, né? Então, o contratar uma pessoa que entenda dos vasos, ela vai conseguir te pontuar, olha, você não precisa de 3 vasos aqui. Um vaso nesse formato é o suficiente. Ok, ela vai estar economizando com 2 outros vasos. Ou então vamos colocar um vaso com um formato melhor, um padrão melhor, né? Ao invés de você investir em 3 vasos mais ou menos, vamos colocar um mais imponente aqui, que vai te dar mais destaque, vai ficar mais bonito para o teu espaço, né? Então eu acho que é a questão dessa ajuda mesmo, assim, para fazer mais sentido, sabe? Uhum. Ela acaba economizando muito mais e o ambiente dela fica muito mais bonito e satisfatório. Com certeza. Você acredita que, para você, no caso, a decoração é um pouco de autoconhecimento também? Também, também. Tem Né? algum relato ou não? Não tenho. Você foi se descobrindo e... Eu fui me descobrindo e assim, às vezes eu me pego e falo assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso antes?
É apaixonada mesmo. Antes, ó, você vê, hoje eu penso nisso, né, com 42 anos, quando eu era adolescente, sabe aqueles panfletinhos da Casas Bahia que Uhum. vinha, não sei, acho que não é da tua época, Mas eu vinha, lembro. você lembra? Lembro. Vinha aqueles sofá, aqueles Uhum. módulos de cozinha. Eu ficava imaginando, eu montando aquilo. Eu falei, o dia que eu morar fora, eu vou colocar Você isso aqui. brincava de The Sims? Não, Você não brincou de The não, Sims? Ah, não é não. possível. Era maravilhoso. É, Você montava a casa. ai, não brinquei. Não brinquei. Mas daí, assim, eu ficava imaginando, sabe? Cada item daquele lá na minha casa, eu ia fazer assim, eu ia fazer. E assim, eu nunca na minha vida imaginei em fazer nada relacionado a isso. Uhum. Nada, não tinha nada a ver, assim, com. E hoje eu falo assim, nossa, olha só. E você vê, as coisas voltam, né? Com Isso certeza. tá dentro de você, né? Pesquise depois sobre The Sims. Você vai amar. É? Você vai explorar a tua criatividade. Então, tá vendo? Como que você consegue equilibrar a tua vida pessoal com a profissional? Pois é. A gente precisa, né? A mulher se vira nos 30. Então, eu acordo bem cedo. Todos os dias eu acordo 6 horas da manhã. E aí, assim, eu tenho uma rotina, né, Rick? Então, assim, se eu saio um pouco fora da minha rotina, eu Bagunça. já fico. Então, assim, eu tenho toda uma rotina com as crianças também têm as próprias rotinas dela. Então, isso tudo acaba facilitando, né? E aí, dentro disso, a gente vai remanejando as coisas extras que acontecem na nossa vida, Legal. né? Você é uma Mas, pessoa que indica, então, criar métodos. eu, com certeza. É, Se interessante. eu não tiver na minha rotina, eu fico totalmente perdida. E aí, se algo novo acontece, aí a gente precisa acabar remanejando e vamos pular e que as coisas vão ter que dar certo. Então, tem que se virar nos 30, Uhum. né? E mulher é multifuncional, né? Não é porque eu sou mulher, não, mas mulher, ela dá conta de tudo. Não, vocês são Nós sensacionais. somos Não, de mesmo. verdade, tem que admirar, porque o homem resolve. É, Mas se você passar duas coisas, uma vai ficar pra trás. Então você é. dá muita ênfase na que você tem certeza que precisa ser feito. Não, a mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Acho que é por isso que ela dá conta. Ela pensa e faz muita coisa. Bom, pelo menos eu, né? Aham. E penso e faço muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem O- que dar conta. Como que foi a reação do seu marido e seus filhos quando você começou a trazer vasos pra dentro de casa? Ah, bom, meu marido, ele é meu super apoiador, assim. Aham. Ele que me apoiou, ele que me ajuda. E eles são super parceiros meus, assim, sabe? Eu falo que meu marido é meu chapa, porque meu marido e meu filho, porque eles que me ajudam muito nessa transição, assim, se eu preciso levar vasos em alguns lugares, eles me ajudam. O meu filho mais velho, você vê essa ideia de você trazer o trabalho, né, Uhum. para dentro da tua realidade familiar. Então, o meu filho mais velho, ele se sente importante quando eu peço para ele me ajudar com os vasos e ele faz bonitinho, sabe? Então, é uma forma de você mostrar mesmo pra tua família mesmo o que é trabalhar. Porque, por exemplo, na nutrição, E eles não também, tinham esse contato. eu acho que o seu marido ele é advogado, né? Advogado. Também pra ele é novo isso, né? Sim, Ter contato com o produto em si. com o comércio, Uhum. né? Então, ele sempre ficou com o pé atrás, Uhum. com comércios. E hoje ele se interessa pelo seu negócio? Muito. Ele tem vontade de algum dia te ajudar Muito. nisso? Não, viver disso não, porque ele fala que o negócio é meu. Ele gosta da Aham. advocacia mesmo. Mas, assim, ele é super parceiro, assim, e eu sempre tá Mas pode evoluindo. acontecer um boom Eu acredito nacional que que sim. talvez te demande uma pessoa de confiança. Sim. Não, ele, Aham. ele tá sempre caminhando junto comigo, né? Aham. Eu sou a proprietária, mas ele sempre tá por trás, Legal. né? Sempre tá me apoiando, me ajudando, né? Nesse problema que deu aí. Ele, como advogado, ele entrou como a minha parte jurídica, enfim, né? Mas ele tá sempre me ajudando, me apoiando. O meu filho, né, vê eu fazendo os vídeos pro Instagram, o meu filho mais novo, ele fica doido, né? Ele olha, ele fala assim: ai, a mamãe fazendo vídeo pro Instagram, que linda, vendendo vasos. E às vezes ele faz até uns merchanzinhos mesmo dele, né? Que Dá legal. desejo, Que sabe? legal. Então, isso daí você tá dentro e tá mostrando pros teus filhos o que é fazer diferente, Que sabe? legal. Falar nisso, qual que é o legado que você gostaria de deixar? Pra É. eles, essa questão de você trabalhar, sabe, não desistir Conquistar? e conquistar com muito esforço, com muito trabalho, Uhum. sabe, e que você pode fazer. Não tem esse negócio, não tenho tempo. Uhum. Gente, tempo você
você constrói. E não É precisar só ficar você preso apenas de uma carreira. Eu acho que isso foi o boom. sensacional. Exatamente. Sensacional. Se você não tá feliz com aquilo, se não faz mais, não é feliz, se não faz mais sentido pra Ou você se você tem aquilo, vontade de fazer outra coisa. exato, Simplesmente. Não faça. precisa nem ser, tô incomodado com isso. Não, eu quero Faça. ter outra coisa. E assim, tem que vir de você. Uhum. Porque quando eu falei que eu ia sair da nutrição pra entrar nesse mundo do empreendedorismo, o meu marido me apoiou muito. Uhum. Ele não pensou 2 vezes. A minha mãe não. Mas você vai largar a nutrição, você já trabalha com isso há 19 anos, Uhum. você estudou um monte pra isso, como é? Meu Deus, não faça isso. Eu falei, mãe, eu quero mudar. Que bom que você deu a verdade chave, né? Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Quebrou a corrente. Porque tem gente que vai até o fim só por conta do título. Não, Só por conta do título. não. E assim, e eu acho assim, tem muito da segurança também, Henrique. Por exemplo, assim, olha, nada disso deu certo. Uhum. Eu tenho minha profissão, Sim. entendeu? Mas se nada disso der certo, você aprendeu a empreender. Exato. Né? Mas tá dando certo, eu amo. Né? Fala de coisa boa. Tá dando certo, eu amo e quero continuar e cada vez mais, mais. Deixa uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, de motivação. Ajude essa pessoa a sair do lugar dela ou progredir ainda mais da onde ela já está, porque, afinal de contas, esse é um podcast de empreendedorismo. Aqui a gente explora todas as histórias, mas também a gente sempre quer deixar uma dica valiosa para quem está nos assistindo aí, para poder aprender alguma coisa com a sua experiência. Isso. Na verdade, assim, gente, se vocês têm algum sonho na tua vida e você fica aí pensando, será que vai dar certo? Né? O que o outro vai falar? Gente, siga o que o teu coração fala, sabe? Olha lá na frente, olha aquilo que você vai conquistar lá na frente e vai. Não olhe para trás, sabe? Acredite em você, acredite que você é capaz, que você pode transformar a sua vida e a das pessoas que estão em volta de você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Henrique. Muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado aos nossos patrocinadores aqui, o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Agora você já pode se deliciar. Muito obrigado ao Mota iPhones, aí, produtos Apple. O Diegão aí, cara, só faz aí trabalhos... Você já usa iPhone? Uso. Ó, Aí, ó. mais uma pessoa que sentou aqui que usa iPhone. Eren, você acredita que 100% das pessoas que vieram até agora usam iPhone? É? É uma coisa em comum. Então, se você quer ser empresário de sucesso ou ter sucesso, ó, uma coisa em comum. Todos usam iPhone, hein? E muito obrigado também ao Léo da Filato Bene, mas pode falar, desculpa. Não, eu ia falar a questão do iPhone, na verdade, hoje em dia não é você usar o iPhone, Não é status, não é mais né? status, É. né? A gente usa para o nosso ambiente profissional. Eu que trabalho com produtos, né? Eu preciso de A imagem do de iPhone uma é imagem inegável. de qualidade para que eu mostre os detalhes do que eu tô vendendo. Uhum. Entendeu? Porque a pessoa, ela não está. Às vezes, quando a pessoa não está pessoalmente, ela não consegue. Ela tem que ver a peça. Então, através de um produto de qualidade, eu consigo oferecer aí melhores detalhes do que eu tô trabalhando, do que eu Com tô certeza. vendendo, né? Ó, toda a minha família usa iPhone. Aqui eu tô com um iPad. Ali na parte de filmagem, MacBook. Então, a Apple realmente são produtos de confiança e procedência. E o Mota lá trabalha só com essa linha. Muito obrigado a você que nos assistiu aqui. E deixa aqui no comentário se você quer alguma pergunta diferente, alguma coisa. Você pode acessar a Ellen também. Isso aí. Ela é aqui da nossa cidade. Se você aprender alguma coisa com ela e tem curiosidade de aprender alguma coisa a mais com ela, pode falar que ela vai dar esse acesso com certeza a vocês. Obrigada, Rick. Obrigada pela oportunidade em falar um pouquinho mais sobre o meu negócio, sobre a minha trajetória. Que Deus te abençoe. Você Amém. e toda a tua E família. você Obrigada, também. viu? Obrigada. Valeu.